Cast Doctor, o podcast do Fala Doctor. E hoje, dois convidados da mesma área, uma infectologista e um pneumologista. O Dr. Carlos Gobi e a doutora Ivana Cassol. Vamos hoje falar sobre doenças infectopneumológicas, da prevenção ao tratamento. Doutores, sejam bem-vindos ao Cast Doctor. Muito obrigado, Douglas, pelo convite. Prazer estar participando aqui junto com a doutora Ivana. Douglas, muito obrigada. É um prazer estar aqui junto, conversando junto com meu colega Carlos, sobre esse tema que é tão presente no nosso dia a dia. Como eu estava dizendo, né? A infectologia e a pneumologia, ambas se completam, né? Até mesmo porque dentro de um tratamento multidisciplinar, existem tratamentos e existe a parte preventiva, né? Vamos começar pela preventiva, ou pelos tratamentos, ou pelas doenças que são acometidas? Eu acho que a gente pode falar inicialmente sobre prevenção, né? Pensando no ponto de vista de saúde pública, das pessoas que estão ouvindo aqui, e de que maneira isso pode impactar na vida delas, né? As doenças mais prevalentes, mais comuns, as doenças do dia a dia que a gente está tendo no consultório, vê os pacientes internados, e que essa conversa que a gente vai ter aqui impacta essas pessoas e gera algum fruto, alguma coisa positiva que elas possam aproveitar. E falando na parte pública, quais são as doenças que mais são acometidas no público geral? Primeiro, principalmente agora no nosso inverno, as sinusopatias, as rinossinusites, os resfriados, gripes, né, e as pneumonias principalmente, né, que são os casos que nós mais hospitalizamos, que a gente requer um acompanhamento um pouco mais próximo, mais frequente no consultório. E principalmente, o Carlos vai concordar comigo, o controle das doenças de base, o enfisema, a asma, né? A gente não tendo controle dessas patologias, obviamente a gente acaba exacerbando mais, fazendo mais doenças infecciosas por cima disso. E nesse caso, o consultório do pneumologista aumenta muito o número de pacientes. Perfeitamente. A gente aqui está falando de questões, doenças pontuais, né? Como a doutora Ivana citou. Mas a gente tem que colocar isso no contexto do paciente, né? Esse paciente, ele é uma pessoa idosa, ele é uma pessoa saudável, ele tem comorbidades, ele fuma, ele pratica exercício. Como que é a vida dessa pessoa, né? E o desenvolvimento, o agravante dessa doença vai se dar muito na questão basal do paciente, como ele se encontra naquele momento em que ele... E por que motivo ele desenvolveu aquela patologia, né? Aquela doença. E isso impacta diretamente no resultado depois. Então, falar em prevenção é sim falar em estilo de vida, em qualidade de vida, né? Isso é uma coisa que está amplamente divulgada hoje em dia e acho que para as doenças respiratórias não foge essa regra. Vamos citar Santa Maria. Santa Maria a gente sabe que tem 3, 4 estações por dia, né? Uhum. De manhã a gente sai bem encasacado, depois a gente tira o casaco, fica só com uma camiseta e depois coloca de novo. Então nós temos, dentro de um dia, temos várias temperaturas. Além do mais, esse ano, pelo fenômeno do El Niño, né? Está acontecendo o quê? Chuvas e frio mais extenso. Puxa, nós estamos no mês de outubro e estamos... né, com dias de frio, e aí frio, calor, aí mais ar-condicionado, isso impacta também, né? E isso é uma coisa que também leva em consideração essas doenças comuns, né? Gripe, rinite e outros. Nessas trocas de temperatura, a gente vê com bastante frequência, a procura aumenta no consultório por exacerbações dessas doenças. Porque... de ontem para hoje trocou a temperatura, comecei com febre, não estou me sentindo bem, me expus a tal situação, passei frio, peguei chuva, querendo ou não, isso altera assim a rotina da pessoa, altera o processo, entre aspas, de imunidade, né? E sim faz diferença, facilita o paciente se contaminar, pegar principalmente quadros virais nesse sentido, as aglomerações, né? Isso tudo, convivência mais com criança, escolinha, os idosos, isso tudo a gente vê com bastante frequência. Então, isso que o Carlos falou é extremamente importante, a gente entender o contexto que o nosso paciente está. Onde é que ele vive, com quem que ele vive, como é que é a casa dele, onde é que ele trabalha, o que ele se expõe, tem fumante em casa, se não é fumante, faz atividade física, como é que se alimenta, é obeso, não é, o que usa de medicação, como é que está o controle das doenças dele. Então, a consulta é para a gente entender todo o contexto que o nosso paciente está inserido. Certo. Vamos falar de vacina?
a importância da vacina, por exemplo, para a gripe? Sem dúvida, né? As vacinas, historicamente, a doutora Ivana pode falar com mais propriedade, mas a gente sabe que, né, a vacina mudou a história da medicina, né? E hoje em dia a gente tem um calendário vacinal, né, para criança, mas os adultos também têm as suas vacinas, né, sazonais em função das doenças virais. E isso, sem dúvida, é importante. A gente tem um outro grupo, uma faixa etária lá dos pacientes acima de 60 anos com doença respiratória crônica, que também tem indicação de fazer uma imunização para prevenir, né, a pneumonia. E então, sem dúvida, isso é muito, muito importante, faz parte de tudo isso que a gente vem falando, né, dentro da prevenção. Em termos de campanhas, parece que a vacina da gripe é uma campanha maior do que uma campanha para pneumonia, né? Na verdade, a vacina da gripe, a vacina contra a influenza, ela tem um acesso mais fácil, então a gente consegue abranger a maior parte da população, se enquadrando pelo Ministério da Saúde, então se intensifica mais justamente esse tipo de campanha. Infelizmente, a vacina que a gente fala contra a pneumonia é contra um dos germes mais comuns, né? Não quer dizer que o paciente vai fazer esse tipo de vacina que nunca mais vai ter pneumonia, não é nesse sentido, né? É a gente tentar prevenir, por exemplo, com a pneumo 13, 15, 23, enfim, que ele seja atingido, que ele tenha complicações por pneumococo, né, que é o germe mais comum. O que acontece? Infelizmente, isso na rede pública a gente não tem acesso para todo mundo, a gente tem fatores, a gente tem critérios que o paciente se enquadra ou não para a gente poder encaixar nisso, para poder solicitar. Então, infelizmente, não é acessível ainda para grande parte da população, mas eu sempre digo, quem puder, quem tiver condições de fazer em rede privada, né, a gente sempre incentiva porque é uma coisa muito importante. É uma vacina de rotina do adulto, né? A gente lembra muito da vacina de criança, e eu, por exemplo, eu não atendo criança, mas todo mundo diz assim, tá, mas eu não tenho mais carteira de vacina. O adulto chega pra mim, mas eu não sei, eu não tenho. Quem sabe eu fiz uma vacina de Covid, eu fiz uma vacina da gripe, mas eu não tenho nada de carteira de vacinas. Então a gente tem que resgatar, assim, e mostrar a importância que não é só a criança que vacina, que ao longo da vida, o adolescente, o adulto e principalmente o idoso, a gente tem sim formas de prevenção, principalmente das complicações dessas doenças. Perfeito. É isso aí. Né? É exatamente isso, né? A gente reforça sempre, né, a questão da vacina, é um assunto que está sempre envolvido, volta e meia aparece na mídia, né, nos jornais. As pessoas têm que ser constantemente lembradas, porque de fato é alguma coisa imutável que não vai deixar de existir, né? É necessário reforçar, a gente nunca faz uma vacina que dura a vida inteira, né? No caso do adulto, a gente tem que ter essa sequência e as pessoas saber que isso faz parte do cuidado. Tuberculose. Olha, tuberculose, eu brinco, é brasileiro, a gente tem que pensar que tem tuberculose, né? A tuberculose nunca deixou de existir. Inclusive, a gente faz cada vez mais diagnósticos no consultório. É aquele paciente que vem com uma tosse crônica, ele está emagrecendo, vai pinga de pronto-socorro em pronto-socorro, uma infecção respiratória atrás da outra, e na verdade não se tem um diagnóstico, né? Então, o paciente que vem com tosse crônica, a gente já tem indicação de investigação, né? O paciente que faz infecções respiratórias com muita frequência, a gente tem indicação de investigação, né? É o paciente que vem emagrecendo, é o paciente que faz febre no final da tarde, é o paciente que perde peso, né? Ele vem sendo consumido em quadros um pouquinho mais adiante. Mas assim, só pela tosse crônica a gente já tem indicação de investigação. E muitas vezes a gente não se dá conta, e quando a gente vai perguntar, fazer uma anamnese, organizar as coisas no consultório, tu pergunta para aquele paciente, tá, mas convive com alguém que teve tuberculose? Não teve, mas daí daqui a pouco vem uma lembrança assim, o pai teve tuberculose quando a gente era lá criança, e realmente naquele momento não fez tuberculose ativa, mas agora eu tô ali com 30 e poucos, 40 anos e eu tô fazendo tuberculose ativa, né? Sim. Então isso é normal, entra em contato, fica latente dentro do corpo, em algum momento pode sim fazer doença ativa, né? Sim. Lembrando que também sobre vacina da tuberculose, a gente tem a vacina da BCG, que previne contra formas graves da doença, né?
tuberculose miliar e a meningite por tuberculose, que a gente Sim. faz lá o nascimento. Mas a gente tem que lembrar que ela não impede a doença, ela impede sobre essas doenças graves, essas formas mais graves. Então, tuberculose, eu brinco para todo médico. Pensou que está no Brasil, tem sintoma respiratório, a gente tem que pensar nisso. Claro, eu como infecto acabo vendo mais algumas coisas em outros sítios além do Carlos, né, que pega mais doença pulmonar, mas eu acabo vendo assim, o paciente que faz uma tuberculose cutânea, uma tuberculose abdominal, né, sistema nervoso central, pacientes com imunidade mais baixa. Então, eu sempre brinco que tuberculose pode dar em qualquer local do corpo. Claro que a tuberculose pulmonar é muito mais comum, muito mais prevalente. Mas a gente tem que lembrar que a tuberculose se manifesta também de várias coisas. E muitas vezes é negligenciado. Ora, eu vou ter tuberculose. Mas sim, toda pessoa pode ter tuberculose. Olha só. Existe um certo preconceito, né, Exato. das pessoas com esse primeiro impacto. Vamos investigar a tuberculose. Quando tu fala isso, às vezes, as pessoas se assustam, né? Mas como tuberculose? Isso não é coisa do passado? Ou é disso, daquilo? Na verdade, não, né? A doutora Ivana falou muito bem. A tuberculose, ela coexiste com a existência humana, né? Ela está associada diretamente com a presença, com o desenvolvimento das civilizações. Isso já em estudos antigos que eles fizeram, né, pesquisa lá nos sarcófagos no Egito, eu estava vendo um tempo atrás, e foi identificado, né? Ou seja, as pessoas já morriam naquela época, já adoeciam de tuberculose. E isso sempre existiu, né? Períodos mais, outros menos, está muito relacionado com a maneira com que as pessoas vivem, como elas se relacionam, né? O ambiente, a qualidade do ar, né? Enfim, uma série de coisas. E a gente sempre bate nessa tecla, é importante realmente. Alguns pacientes, nichos de pacientes com alteração do sistema imunológico, né? Aquele paciente oncológico, enfim, ele tem uma característica, uma apresentação diferente, né? O mais comum, como a doutora Ivana falou, é a apresentação pulmonar, que pega o grande grupo, né? Geralmente ali, o grande grupo de pessoas que às vezes não tem um fator de risco, que tu olha para ele e ele é uma pessoa saudável, né? E esse geralmente é aquele que vai ter a tuberculose pulmonar, aquela mais do dia a dia. Assim. E qual é a sintomatologia? Ela é, assim, bastante variável, né? Mas se a gente for pegar uma pessoa com um sistema imunológico competente, que de novo é esse grande grupo, ela vai se manifestar de maneira assim mais insidiosa, mais lenta, né? Como tosse, febre vespertina, né? Aquela febre que dá ao final da tarde, geralmente não é uma febre muito alta, né? Pode ter sudorese noturna, perda de peso, sintomas assim que a gente chama constitucionais, que de uma maneira geral afetam todo, né, o desenvolvimento do paciente, a rotina dele. Mas basicamente esses, né? E a tosse eventualmente pode ser acompanhada de muco, secreção e escarro com sangue, né? Que é o mais conhecido. Mas não necessariamente isso precisa estar presente, não é uma regra isso, né? A gente achar isso em todos os pacientes, não. Às vezes a apresentação ela é mais subclínica, com um sintoma somente, né? E mesmo assim a gente tem que investigar, né? Aí cabe o olhar do infectologista, do pneumo, para ir atrás e saber, olha, isso pode realmente ser tuberculose. Exatamente. Douglas, mas não é todo paciente que nem eu digo que a gente sai correndo Claro, para sim, investigar, certeza, né? não. E exige Bem como o exames Carlos também, falou, né? por exemplo, assim, tô agora passando por uma sinusopatia, né? Claro, eu vou ter tosse, eu vou ter febre, eu vou ter sudorese noturna, eu não vou me sentir bem. Mas o paciente com tuberculose, a gente vê isso exatamente como o Carlos falou. Sim. A gente vê que isso se arrasta por mais tempo. Então, assim, o paciente chegou no consultório, um quadro agudo, dificilmente a gente vai pensar, a não sei que tem uma história familiar muito positiva, né, Claro, a respeito sim. disso, de convivência. E isso é para quadros mais prolongados, né? Então, tudo depende disso que a gente volta a falar, o contexto de cada paciente. Sim. Porque senão a gente brinca, parece que a gente cria hipocondríacos, né? Exatamente. Então, uma febre, uma tosse, Sim. tem que sair Não correndo, vai pensar pode ter que é. tuberculose. Não. A gente sempre, primeiro, a gente pensa no mais comum, Exato. né? Pra- Vamos ver o quadro clínico, em que situação ele se encaixa. Exato. Me lembra muito na outra situação também, que se lembra muito da tuberculose, na geração do mal do século, né, na literatura. Sim, quando, exato. né, quando os escritores de livros eles morriam nessa época de tuberculose. Isso está muito presente na E isso literatura. chama bastante atenção, né? É difícil tu esquecer. Né? Mas
outra coisa também assim que muitas pessoas têm dificuldade de entender e aprender é a diferença da gripe, do resfriado, da rinite alérgica, da sinusite. É algo que às vezes a pessoa ela está com uma secreção transparente e uma secreção mais amarela e uma secreção mais verde. Então tem como pegar e diferenciar isso, né? Porque a pessoa mesmo tem muitos, falou em hipocondríaco, né? Mas tem muitos também que usam remédio sem... Por conta. Exatamente. E aí que está a diferença. Dali a pouquinho está tratando uma gripe, mas é uma rinite. Dali a pouquinho sobrou lá uma metade de uma caixa de amoxicilina, por exemplo, e está tratando algo que não é para tratar. Então as pessoas têm isso, não é? Tipo, a comadre sabe, né? O fulano sabe, mas não tem. A diferença é diferente. De gripe e resfriado é diferente. Douglas, a gente tem que lembrar que a principal causa de tudo isso é por vírus, né? Então, assim, eu tô com uma sinusite, eu tô com secreção amarelada, eu tenho que sair tomando antibiótico. Não, né? A gente tem que entender que a maioria das sinusites, inclusive, são virais. Não é porque eu tô com dor de garganta que é sinônimo de ter que tomar antibiótico. Não é porque eu tô com dor de garganta e placa que a pessoa se assusta, não. Gente, às vezes é viral, é uma mononucleose, né? Tem que deixar passar o tempo. Exato, a gente tem que ver o quadro clínico, né? Então, assim, as coisas não são sinônimos. Dor de garganta com placa, secreção amarelada não é sinônimo de antibiótico. Secreção que nós falamos é o ranho, tá? Mais popularmente falando, né? Exato. Essa questão toda que a doutora Ivana está citando é o que a gente vê no dia a dia do consultório. O paciente chega com essa sintomatologia, né? E na maioria das vezes ele já fez uso de antibiótico em alguma vez, alguma ida algum atendimento, pronto atendimento, enfim, né? E eu pergunto para o paciente: tu melhorou usando antibiótico? Melhorei, mas os sintomas voltaram, tá? Isso, sabe, não resolveu. Então, às vezes passa por outros diagnósticos, né? Professor, tem alguma coisa contra antibiótico? Não tenho nada contra antibiótico, mas quando bem indicado, né? Quando realmente... e a gente sabe que na grande maioria das vezes são doenças virais, né? Que a gente o antibiótico não entra, ele não tem benefício nenhum para isso aí. E a gente tem visto muito, principalmente depois da pandemia, a gente não combinou de não abordar muito esse assunto, né? Esse foco é hoje. Exato, mas a hiperreatividade brônquica pós-viral, que é uma coisa mais de criança, mas as pessoas têm desenvolvido atualmente, né? Isso, toda vez que a gente é exposto a um vírus, né? O adulto menos, né? Porque a gente já tem uma imunidade. Agora, isso é uma questão que acontece muito em criança e a gente tem visto hoje, que é toda essa sintomatologia que não tem um diagnóstico, assim, não se encaixa em nenhuma doença. É uma sensibilidade maior e que acomete via aérea superior e às vezes pode ter inflamação brônquica também, né? Que é semelhante à asma. Não tem critério para classificar o paciente como asmático, mas por vezes ele se comporta com sintomas muito parecidos, né? Então isso também entra. E de novo, assim, não tem tratamento com antibióticos, né? A gente tem que abordar de maneira bem específica. Carlos, é a mesma coisa. O paciente chega pra gente: eu tô com tosse. E a tosse não passou em 2, 3 dias. Sabe? É aquela sensação que a tosse tem que ser sedada. Eu sempre explico para o paciente que a tosse também ele é um sinal, um sintoma que nos ajuda, mas a gente tem que entender que as tosses também elas são um pouco mais persistentes nesses quadros virais, justamente por isso que o Carlos está falando, né? A tosse a gente não ceda ela de hoje para amanhã, né? Pós quadros virais, às vezes a gente tem tosse 30, 60 dias, né? Sim. Mas a gente nota que clinicamente o paciente vem melhorando, né? Então também não é um sinal de desespero. Tô com tosse. Claro, sim. Exato. Sim. A tosse às vezes frustra um pouco as pessoas, porque é um sintoma que demora para desaparecer. Eu sempre digo, olha, às vezes tratou uma pneumonia internado, vai para casa tossindo. Se a gente for esperar para terminar a tosse, vai ficar até o Natal aqui internado. Sim. A gente, né, trata, né, o motivo, o problema mais grave, mas às vezes essa questão da tosse realmente ela leva um pouquinho mais de tempo para desaparecer. Isso é normal, né? Outra situação também que assusta principalmente as mães é a febre que não baixa no filho, né, ou na filha. É uma coisa assim que às vezes a criança está com algum problema, né, respiratório, pulmonar ou alguma coisa assim, e aí a febre não baixa. Bom,
Aí, nesse caso, tem muitas que tentam, né, dão um tempo para tentar baixar, né, através de medicamentos antitérmicos, mas é importante também levar a criança ao médico, né? Não pode ficar, tipo, 1, 2, 3 dias com aquela criança naquele estado. Mas a febre só não é um sinal também, Douglas. Febre não é um sinal de alarme que a gente precise sair correndo, Sim, né? claro. Porque assim, depende muito mais de como está essa criança, mas ela está desidratada, ela está comendo, ela está ativa, ela não está, né? Porque só a febre, a criança tá lá com 39 de febre, mas ela tá correndo, ela tá ativa, ela tá comendo, ela tá dormindo bem. E isso acontece em vários casos. Sim, claro. Diferente daquela criança que tá mais chorosa, mais prostrada, quietinha, não come, vomita, tem outros sinais junto, né? Então, assim, a febre assusta, claro, a febre assusta muito, né? Mas a gente tem que... A primeira tentativa nossa é sempre assim, não, tem que ver o que tem que resolver essa febre. Sim. Mas nos casos virais a gente vai 3, 4, 5 dias fazendo febre e febre altíssima. Claro que a gente tem que levar a avaliar, mas essa criança não está realmente com uma pneumonia bacteriana, esse quadro não é por outra doença, sei lá, uma meningite, alguma outra coisa, por isso a importância da avaliação, né? Mas a febre sozinha, a gente não tem que levar isso como um sinal assim de absurda urgência, né? Sim. É o contexto. Eu entendo que para quem está com a criança, aquilo angustie muito, claro, né? Sim. A gente não quer ficar com febre. Ficar com febre sim. não é bom. E tem aquele sinal ali que não tem desaparece. Tem a prostração, tem... Né? Exato. Mas assim, sempre entender o contexto, os sinais e os sintomas que aparecem junto. O estado geral que está essa criança e esse adulto. Claro, não é, por exemplo, normal... Eu pego bastante paciente idoso. Paciente idoso já não faz muita febre, o idoso está com aquela febre altíssima, está sonolento, não está comendo, né? Que passa o dia inteiro que não acorda, isso não é normal, né? Então a gente entender o restante do contexto que está acontecendo. Mãe briga desde pequeno com a criança que vai para o colégio sem um casaco, sem alguma roupa, isso é uma coisa impressionante, só muda de endereço, né? Mas aqui, com vocês dois, e aproveitar esse momento, né, que pode ser que uma criança esteja assistindo esse Cast Doctor, a importância de se agasalhar, outra, a alimentação saudável, sono regular, água, né, atividade física, que são partes preventivas de tudo, da nossa saúde, é importante para a parte imunológica, para a questão, né, de doenças respiratórias e pulmonares. Então, o que vocês têm a falar sobre isso? Porque muitas vezes fala para a mãe, eu falo, mas aqui é importante que nós estamos falando para muitas pessoas que vão assistir esse Cast Doctor e com certeza vão estar ligados a todos os detalhes que vocês estão colocando sobre isso. Complementando isso ainda que a doutora Evandra falou, a gente observa nitidamente, mas isso falando agora do público infantil, já que tu citou, né? Quando se trata realmente de uma doença bacteriana, o comportamento, a evolução, ela é mais insidiosa, a criança fica prostrada, não se alimenta. E a doença viral, na maioria das vezes, claro, um pediatra pode falar isso com mais amplitude, mas normalizando a temperatura, a criança tem um comportamento normal, né? Ela fica como se ela começa a pular e correr. Eu sei que tenho 2 filhos pequenos em casa, eu sei como é que é um pouco por experiência, né? E a doença bacteriana isso não acontece, né? Normalizando a temperatura não, a criança ela mantém uma questão linear. E assim, falando essas orientações gerais sobre, né, sobre prevenção, né, nessa população, eu acho que é o que vale para o adulto também, né? Que é a vacinação, né? A questão alimentar da criança, uma criança bem alimentada, bem nutrida, que, né, não tem assim um vício de alimentação que só come uma coisa ou, sabe, tem preferências assim, ela teoricamente, né, vai passar por questões, vai ter infecções ao longo da vida, mas de maneira simples e que isso não vai interromper o curso normal e modificar, né? Até porque a gente vê nas crianças, principalmente em escolas, né, 10, 12 infecções virais num ano, e isso é normal. Eles saem de uma e entram em outra. Né? Eu brinco, se não estão com resfriado, eles estão com uma diarreia, uma gastroenterite, né? Sai de uma e entra em outra. Mas essa questão da imunidade, eu recebo bastante paciente no consultório com aquela sensação, eu tenho que avaliar a minha imunidade, por que eu estou me resfriando tanto? Ótimo. Por que eu faço muita infecção urinária?
Eu sempre brinco que a gente tem 2 imunidades. A imunidade é aquela que a gente muda, né? É a alimentação, é a atividade física, a ingesta adequada de água, é sono, são os nossos hábitos. Isso a gente consegue construir, né? E tem uma imunidade que a gente não muda. Eu brinco eu sempre brinco com meus pacientes, a imunidade que o médico vai achar que tem algum defeito lá na produção das células mesmo, né? De toda a cascata imunológica, algumas coisas a gente consegue, inclusive, quantificar. E aí a gente acaba tendo que mandar, assim, para o colega imunologista, né? Hoje a gente tem imunologista em Santa Maria, que é o médico que cuida disso e faz as reposições e os cuidados relacionados a isso, a imunidade verdadeira, que nem eu brinco, né? Mas é de extrema importância essa imunidade que a gente modifica, né? É o se alimentar. Cada vez mais se fala em atividade física, que é... Antigamente, quem fazia atividade física, né? Eu vejo as gerações, a nossa geração era atividade física, era educação física no colégio. Sim, e fazia, né? E fazia, eu ainda não desisti de fazer. Mas eu vejo as gerações mais novas, assim, cada vez mais cedo fazendo atividade física, um maior incentivo ao esporte, que isso era uma coisa que a gente não tinha, né? Sim. Então, cada vez mais se construindo, se trazendo boas informações a respeito disso. Verdade, Quais as doenças que mais aparecem no consultório de vocês? Dentro desse quadro que nós estamos falando. As rinossinusites, assim, disparado, né? São os quadros mais agudos, assim. E eu tenho um viés... O Carlos também vai ser a mesma coisa. É o paciente que já passou por 1, 2, 3... fui no pronto atendimento, não melhorei. Fui em tal lugar, não melhorei. Passei por tal coisa, tentei tal remédio em casa por conta, entre aspas, que ele não teve um diagnóstico, às vezes não foi melhor investigado, daí a gente acaba recebendo esses quadros mais insidiosos também, mas na grande maioria as rinossinusites, assim. Perfeito. Da mesma forma, as doenças de viéria superior, né, que incomodam bastante, principalmente aqui em Santa Maria, como tu citaste antes, é uma característica local, né? A gente tem, a Ivana deve ter pacientes assim também que às vezes vieram de outras cidades para cá, sem ter absolutamente nada, e a partir de então começaram a desenvolver sintomas alérgicos respiratórios, porque a nossa cidade aqui, ela tem essa característica, né, pela localização, enfim. Então isso, e a asma também, que é o meu dia a dia, acaba vindo no esteio disso aí também, né? Até comenta um pouco mais sobre a asma. É muito, muito comum, né? A gente tem um número assim estratosférico de asmáticos, às vezes, que estão sem diagnóstico. Números assim oficiais são de 10% da população economicamente ativa com asma. Isso é no mundo inteiro, né? Varia um pouco mais de um país para o outro. Aqui no Brasil a gente pode citar 10%. Então é muita gente, grande, né? E desses 10%, até onde se sabe, metade tem diagnóstico, a outra metade não. Por quê? Porque são sintomas mais leves, né? Sintomas respiratórios que a pessoa às vezes não identifica como asma, porque é aquela coisa do dia a dia que às vezes passa como gripe, como resfriado, como uma série de coisas, e não se chega no diagnóstico de asma porque a pessoa ela já está acostumada com aquilo ali, né? E tem às vezes até uma informação errônea de que eu não tenho falta de ar, então eu não tenho asma, né? Eu digo para os pacientes, a falta de ar, sim, ela está presente na asma, mas em último caso, né? Quando tu já tem uma doença mais avançada, não necessariamente tu precisa ter falta de ar para fechar o diagnóstico de asma. Sim. Né? A asma é um conjunto de sintomas, dentre eles, claro, a falta de ar, mas a gente tem que olhar com cuidado. Então, de novo, assim, é o dia a dia, realmente. O meu trabalho no consultório, às vezes, é ter que convencer a pessoa de que ela é asmática, porque geralmente a pessoa não acredita, ela já tem, às vezes, 20, 30 anos e as pessoas ficam espantadas. E sempre esteve com asma. Exato. Só que na maioria das vezes com manifestações intermitentes. Às vezes a pessoa passa longos períodos sem ter sintomas, né? Então isso tem muita relação às vezes com o estilo de vida, é uma coisa, né, que daria para fazer um outro podcast sobre isso aí. Sim. Mas um outro Cat Doctor, desculpa. Mas eu acho que é isso, né? É uma coisa que a gente tem que alertar as pessoas. Eu converso, explico, olha, realmente a gente tem que tratar isso para não ter prejuízo mais adiante e ter uma qualidade de vida melhor. Falando em qualidade de vida, né? E o meu maior número de encaminhamentos, inclusive para o pneuma, é isso. É o paciente que achou, quando eu era criança, eu tinha asma, depois ali na adolescência eu voltei a ter umas crises,
em adulto fazendo uma infecção atrás da outra. Na verdade, ele nunca teve um controle bem adequado, né? Ah, mas eu lembro que lá na adolescência me deram uma bombinha e aí de vez em quando eu me ataco eu acabo usando, né? Sim. Na verdade, ele tá fazendo uma infecção atrás da outra porque ele não tem controle da patologia de base. Não, mas eu não tenho asma. Uma vez me deram essa bombinha e ficou por isso. Eu não faço o tratamento. Pra mim, campeão também. Não, eu até tenho asma, mas eu não tô usando nada, não tô usando medicação nenhuma e não tô indo mais no pneumo porque eu nunca mais tive sintoma, mas é uma doença crônica, né? Então, claro, é necessário sim um acompanhamento. Bem, bactérias resistentes, em relação ao caso de vocês? Comunitário mais difícil, tá? Nosso dia a dia, assim, questão de germe resistente na comunidade muito pequeno, muito baixo, não é o nosso dia a dia. Sim, é mais prevalente em pacientes que já internaram por algum motivo, o uso frequente de antibióticos. Então, isso sim a gente vê e necessitam muitas vezes hospitalização, internação em domicílio, justamente para antibiótico endovenoso, mas assim, não é a rotina, Claro. isso é a nossa rotina do hospital, mais uma exceção. Mais Sim, exceção. É o idoso que está internando toda hora, é o adulto que já usou 2, 3 antibióticos, às vezes por outros motivos diversos, né? Não é o dia a dia. Isso eu acabo vendo mais até infecções urinárias do que, sim, infecções respiratórias. Sim. O dia a dia da infecção respiratória não é esse. Bom sinal. Exato. Bom sinal. Quadros de insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória está sempre associada a alguma patologia, né? Ela pode ser desde um DPOC, que é o famoso enfisema, né? Aquilo mais do grupo do tabagista. Pode ser relacionado a uma doença cardiovascular, né? Que o coração, por algum motivo, falha, né? O mecanismo de bomba e acaba acumulando, né? Represando o líquido do pulmão, que a gente chama de edema pulmonar, e isso, por consequência, gera uma insuficiência respiratória também. E a própria asma também, numa situação mais grave, né? Que é que o paciente descompensa, uma pneumonia no paciente idoso, que já não tem uma reserva fisiológica, pode evoluir com insuficiência respiratória aguda também. Então, a insuficiência respiratória, como eu disse, ela não é uma doença em si, mas ela é a manifestação final, o agravo, né, de uma outra patologia e que com certeza requer cuidados, geralmente em CTI, né? São cuidados intensivos que se o paciente está em insuficiência respiratória, ele está sob risco de vida. Então a gente precisa tratar esse paciente adequadamente, ele não vai tratar em casa, né? Ele vai ter que ser abordado. Vai ter que ser abordado. E no caso, a infectologia está junto, né? Porque, né, mas, com certeza, conforme o diagnóstico, a maioria dos casos que acabam precisando desse suporte maior, que chegam nesse quadro, a gente precisa de realmente cuidados intensivos, unidade de terapia intensiva. Alguns casos, sim, necessidade de uso de antibióticos, principalmente as pneumonias bacterianas, exacerbação de asma ou enfisema pulmonar, o DPOC, por justamente processos infecciosos, né? A gente acaba atuando junto, muitas vezes tem que chamar o cardiologista junto também, então aí entra o trabalho de equipe. Multidisciplinar mesmo, com mais... Isso é o mais importante, a gente tem isso muito presente hoje em dia, né? Talvez há 10, 15 anos isso fosse bem menos disponível do que é hoje. Fisioterapeuta, né? No hospital, sim. fono. Então a gente tem uma equipe assim muito preparada. O educador físico, né? Não só, né, das especialidades médicas, claro, mas todo o que envolve e auxilia aí para o paciente ter uma evolução satisfatória nesses casos mais graves, né? Sim. Bem, tem muita coisa para... Tem muita coisa. Puxou uma palavra, já vem mais. Mas assim, ó, dentro do quadro da infecto da pneumo, situações assim que, por exemplo, assim, o tabagismo, tá? O tabagismo, ele traz, além de complicações no pulmão, ele também traz outras situações para o corpo todo, né? E que isso é uma coisa que a gente sempre tenta combater, mas também não tem muito, não adianta muito, não sei, as pessoas elas têm uma coisa assim que elas não entendem que isso ainda faz mal para a saúde. Outra situação também é da questão da imunidade perante as doenças, certo?
que tem mais de importante dentro do sistema imunológico do ser humano? Que pode, assim, claro, a gente já sabe que é sono, isso, aquilo, mas é difícil, se a pessoa não mudar de rotina, né, ela não vai melhorar, né, e a questão imunológica. E a situação do pulmão, a situação pneumológica, a atividade física é importante. Sem né? dúvida. Natação, por exemplo. Ótimo. Exato. É o melhor exercício, né? O melhor exercício disponível. Né? Claro, a gente valoriza todos, mas a natação é muito bom realmente para isso. Né? Os pacientes que têm acesso, que conseguem fazer isso, eles se beneficiam bastante. Não, e para doença infecciosa, né? Tudo. É um conjunto, né? Não adianta a gente querer... eu me alimento bem, mas eu sou completamente sedentário, eu durmo muito mal, eu durmo 2 a 3 horas por noite, a qualidade do meu sono não é legal, eu me sinto muito ativo de noite, tem componente de ansiedade junto, então é isso, é a gente tentar entender a rotina do paciente, porque às vezes a gente tem que tentar tirar algum gatilho ali dessa situação. Exato. Vamos falar sobre evolução e tecnologia nas duas áreas? O que melhorou hoje dentro da clínica de vocês, usando a evolução, né, tecnológica, técnicas e tudo, o que mudou de 10 anos para cá? Mais fácil começar falando pelo que não muda, né? Primeiro, a gente nunca dispensa um bom exame físico, né? E conversa. A maioria das coisas a gente vai fazer diagnóstico por aí, né? Mas exames de imagem, a qualidade dos exames de imagem, uma tomografia de tórax, por exemplo, o tamanho dos cortes, o que a gente consegue ver, né? Hoje a qualidade disso é muito mais alta, né? Então, exame de imagem nem se fala. E segundo, a qualidade de diagnóstico e rapidez em exames laboratoriais, né? Tanto os testes de nariz, que eu digo, os testes de sangue, além de serem testes mais específicos, né, mais sensíveis para o nosso caso, né, a importância da liberação mais rápida dele também, né, então, além dele ser um exame bom, mas que ele me venha com um tempo adequado. Não adianta eu fazer um exame hoje e me liberarem daqui 30 dias, porque ele não vai fazer diferença nenhuma para o meu diagnóstico, né. Claro. Mas essa rapidez, a gente conseguir, por exemplo, coletei o ranho, o catarro, enfim, uma pneumonia, eu tentar identificar melhor que bactéria então está causando isso, para eu poder guiar melhor o meu tratamento com antibiótico, pensando nessa pneumonia bacteriana, né? Então, para mim, é basicamente nesses dois sentidos, assim. É o que nos ajuda muito mais. O Carlos com certeza vai falar dos recursos de fisioterapia, de suporte, qualidade de sono, que isso tudo faz muita diferença nas doenças pulmonares. E o trabalho de fono, nem se fala. E a qualidade dentária, né? Sim, claro, também. Para fazer uma bacteremia rapidinho. Rapidinho. Né? Então exatamente. Isso tudo gera bastante processo infeccioso. Eu acho que a gente teve um ganho muito grande, o acesso das pessoas, do grande público, né, ao serviço de saúde, a disponibilidade, né, exames, como a doutora Ivana falou, exames de imagem melhoraram muito, isso faz muita diferença, né, mas a gente não pode esquecer do básico, que é, né, o exame físico, aquela primeira conversa, anamnese, e examinar o paciente, isso faz muita diferença, né, a gente isso uma coisa não exclui a outra, né, apesar de ter esse avanço tecnológico, a gente tem que olhar para o paciente, né? Porque senão não tem muito sentido naquilo ali. Claro. A gente tem que juntar as coisas, né? Entender o que está acontecendo no contexto e pesquisar justamente isso na rotina daquela pessoa, né? O que está acontecendo, o que gerou a doença, né? A gente sabe, é difícil equilibrar tudo, né? Sono, alimentação, tempo de trabalho, lazer, tudo que envolve isso não é fácil, né? A gente falar isso, olha, faz isso. É difícil. É difícil. Quem consegue cumprir todas isso é muito difícil, né? A gente sabe que é importante, enfatiza exercício, mas por isso que, assim, olhar o paciente, né? E os exames, claro, isso vem se desenvolvendo cada vez mais. A parte do sono, né? A gente hoje tem mecanismos para aquele paciente que tem a apneia do sono, algo também muito frequente, desculpa, que a gente pode usar um dispositivo nasal que ele usa em casa, né, para suprir aquela necessidade,
coisa que há uns anos atrás era algo impensável, né? Não existia isso. Então, os aparelhos estão ficando menores, né? Mais práticos, mais baratos, e isso só tem a gerar um ganho para as pessoas, né? Melhora, né, o bem-estar da vida da pessoa, né? Exatamente. Vamos falar sobre medicamentos. Tem muitas pessoas que elas querem um mata-leão, né? Então tem que explicar que quando se fala em amoxicilina é uma coisa, a clavulanato é outra, que por vezes as pessoas pensam, não, já me dá logo, mas calma, não é bem assim. Isso acontece muito no consultório, né? Acontece muito. Assim, eu sempre brinco, primeira coisa, a azitromicina não serve para tudo. Dor de garganta não é sinônimo de azitromicina. Dor de garganta não é sinônimo de amoxicilina. Rinocinusite não é sinônimo de amoxicilina também, né? Existem diversos medicamentos. Mas a gente tem que entender que usar antibióticos de forma inadequada é um problema muito maior. Tá? Então, assim, os antibióticos, eles existem, mas eles são de forma finita. Exato, né? Isso aí. A gente vai chegar num limite, isso, principalmente num paciente internado, né? Então, se fala cada vez mais no uso racional de antibióticos. Não é que a gente não gosta, na verdade o infecto ama antibiótico, mas desde que ele seja usado da forma certa, né? Correto. A gente tem que lembrar que uma amoxicilina, clavulanato, que a gente vai usar lá para uma dor de garganta, ela não é isenta de risco. A gente aumenta o risco de resistência bacteriana, a gente aumenta a chance das diarreias, das colites, por bactérias que acabam se aproveitando do intestino que ficou debilitado pelo uso de antibiótico. Então é até engraçado, mas tipo, tem uma bactéria, Clostridioides, que a gente acaba tendo que tratar com antibiótico, uma bactéria que se aproveitou do intestino porque a gente usou muito antibiótico. Olha aí. Então, assim, tudo é uma bola de neve. Sim. Tudo traz consequência. Nada é isento disso. Mesma coisa que eu brinco, corticoide, o prednisona, enfim, ele também não é assim, vai ali na farmácia e compra. Isso traz muito problema endocrinológico, né? O uso indiscriminado de corticosteroides é um problema imenso também, né? Então, assim, tudo tem que ter uma boa indicação. Concordo. Assim como a falta de antibiótico em umas situações também é um problema. Sim. Usar demais também é um problema maior. Um problema maior. Exato. Eu acho que tudo isso, né, tem muita relação com o imediatismo das pessoas hoje, de querer um tratamento. Quer sarar logo. Exato, e a gente tem que respeitar, né, a natureza, os limites, né, do nosso corpo. Às vezes aquele tratamento ele não melhora de um dia para a noite, né, ele vai funcionar, mas a gente tem que dar aquele certo período. Então, eu acho que tudo isso que a doutora Ivana falou é perfeito. A gente tem que saber indicar, saber qual medicamento usar. Nem sempre o antibiótico ele é necessário, quando ele é necessário ele vai ser usado. E isso eu acho que é um somatório de coisas aí. Soro fisiológico, por exemplo, né? Fazer as lavagens. Lavagem nasal é a coisa mais simples que tem. Eu sei que em criança às vezes não é tão fácil, são um pouquinho mais resistentes, mas eu sempre brinco para meus pacientes, todo mundo quer fazer no filho, né? Claro. Ninguém quer fazer. Então, assim, todo mundo acha lindo fazer na criança, mas o adulto tem que fazer também. Na verdade, a gente deveria ter a lavagem nasal como uma rotina nossa, inclusive, e se aumentar essa frequência quando a gente tem os quadros virais e bacterianos, né? Sim. Mas é importante, sim, a gente ter essa higiene nasal frequente e adequada. Que é uma coisa simples, rápida e barata. Exatamente, é verdade. Outra situação também que se apavora muito é a epistaxe, né? Que é o ressecamento das fossas nasais. Tem uns que ficam estressados. É simples, levanta a cabeça, espera um pouco, mas é bom saber o porquê que está acontecendo isso, né? A epistaxe geralmente é o sangramento, né? Então a gente tem que ter geralmente uma avaliação do otorrino, porque que isso está acontecendo, mas essa sensação de obstrução nasal e uso indiscriminado de medicações, o vício lá no Sorin, no Sorinã, enfim, também é um problema, nos traz muito efeito rebote, aquela obstrução não vai melhorar, quanto mais a gente usar, mais sintoma a gente vai ter, né? E isso a gente vai tentando desmamar assim com o controle da doença. É uma rinite alérgica, vamos tratar melhor essa rinite. Vamos fazer uma higiene nasal mais adequada, né? Claro. Então isso entra bastante o otorrino junto no nosso quadro.
Ver se tem alguma causa anatômica que esteja trazendo. Por que eu estou com o nariz tão obstruído? Eu não estou dormindo bem porque eu tenho algum desvio maior, eu tenho alguma alteração que o otorrino daí vai nos ajudar nessa situação. O que tem a dizer? Eu acho que, né, reforço, né, a questão, o tratamento, as doenças nasais e a epistaxe também é uma coisa frequente, principalmente por ressecamento da mucosa, e na maioria das vezes é um problema na parte anterior, que a gente chama, né? Que a solução, ela geralmente é mais simples, às vezes resolve, né, o paciente não chega a ser atendido, né, mas de qualquer maneira é sempre indicado uma avaliação com o otorrino para ver se é a origem desse sangramento, né? Se é um vaso mais calibroso, e ele tem os sangramentos posteriores também, que esses sim são de maior risco, principalmente paciente que usa anticoagulante, né? Aqueles idosos que o sangramento acaba descendo, né, pela orofaringe, ele não é exteriorizado pelas narinas, ele desce e o paciente às vezes não percebe, não? Então quando vê, ele tem uma anemia já, né, uma anemia mais severa em função disso. Então, né, mas de novo, né, esse tipo de situação sempre merece ser avaliado, né? A gente não consegue identificar geralmente pelo exame físico, que é né, limitado, a origem de sangramento. Então cabe avaliação com o especialista, sem dúvida. Sim. Dentro de todos os quadros que nós falamos, todos são importantes, né? Mas tem algum que vocês relevam mais no sentido de cuidado? Porque, por exemplo, assim, tuberculose, pneumonia, gripe, tá? Resfriado, rinite, isso aí a gente tem todo dia. Assim... Mas que atente mais, porque quando chega ao consultório já tem algo mais avançado, mais cronificado, se torna mais difícil de tratar ainda. E outra que, por essa situação que nós estamos aqui e estamos comunicando, que é super importante, e é o que nós estamos fazendo, é alertar, né? Alertar de uma forma preventiva, e talvez assim, alguém que está nos assistindo agora se toque, eu tenho isso, ou olha, ou alguém tem. Douglas, eu acho que ainda o mais importante e de mais alerta, assim, é a persistência dos sintomas, né? O normal não é ficar com tosse 6 meses, né? Não é normal a gente ter febre todos os dias, né? Então, a gente tem alguma coisa, a gente merece sim ser investigado. Todas as doenças, né, elas merecem ser investigadas nesse sentido. Então, assim, não é normal estar escarrando, né, tossindo e tá saindo sangue, né? Claro. Então, isso tudo sim merece uma investigação maior, um acompanhamento mais próximo nesse sentido. Exato, tudo que foge à normalidade, né? A pessoa, ela sabe como é a vida dela rotineiramente. Então, persistência de sintomas, né? Realmente a gente tem que investigar, tem que saber, né? É um agente infeccioso, qual é vírus, é fungo, é bactéria, né? Isso, hoje a gente tem recursos para isso, né? A medicina se desenvolveu. Claro. Procure o infecto, procure o pneumo, o médico que está acompanhando, para saber, né? E posteriormente tratar, e ter um resultado melhor, ter uma qualidade de vida e voltar às suas atividades aí normalmente. Ótimo. Finalizando o Cat Doctor, viu? Como a gente fala muito? Muito quase uma hora. Vai quase ser uma hora. Passou rápido essa uma hora, praticamente. Pense assim, ó. Pense no que vocês querem falar para o paciente, que por vezes o paciente ele fica querendo perguntar no meio do caminho, mas pense em algo a falar agora para todo mundo que vocês gostariam de falar no consultório, que às vezes escapa. Fica à vontade, é o momento. Do outro lado não vai perguntar agora. Eu acho que assim, caberiam muitas coisas, né, nessa situação. Mas, de novo, falando em doença respiratória, né, aquilo que foge à normalidade, o paciente tem uma rotina, não consegue executar aquilo, dentro, né, de tudo que é conhecido, teve algum familiar próximo doente, isso também é importante. Isso, de novo, tem que ser avaliado, né? Tem que procurar ajuda, identificar as causas e possivelmente tratar, né? Falando sobre a asma agora, que a gente citou, tosse crônica, o paciente vai fazer academia lá, ou foi fazer o crossfit, uma atividade física de mais esforço
aeróbico, ela não consegue executar ou ela interrompe antes. Isso não é normal, né? Numa pessoa de 30, 40 anos, ela tem que estar no auge, né, da sua capacidade. Então, a gente tem que procurar o porquê disso, né? Muitas vezes se atribui, porque eu não estou acostumado, eu sou sedentário. Às vezes não é só isso, né? E da parte das doenças infecciosas, acho que a doutora Ivana pode falar melhor. Eu sempre digo assim que a infecto a gente acaba indo assim, não, eu tô com um problema, eu tenho que ir lá porque eu tenho que resolver, né? Eu tenho que, é o imediatismo, né? Nessa questão. A infecto trabalha muito com o sentido de prevenção também, né? A gente tentar saber por que está dando tanto incêndio, né? Então, é o acompanhamento, o check-ups de algumas coisas que precisam, é a revisão das vacinas, é o controle das patologias, né? Porque eu não tenho nada, eu não preciso ir no médico. Não, também não, né? Claro. Então, as coisas precisam ser acompanhadas. E o resultado vai sempre ser melhor quando tu procurar antes, né? De maneira preventiva, claro, do que tratar durante uma crise, um problema qualquer que seja, né? O resultado, tratar durante o problema instalado, o resultado é mais demorado, né? Com o certeza, paciente sofre mais. Então, a nossa insistência é sempre em prevenção. Eu acho que essa é a mensagem. Que é muito importante. Exato. Para todos. Doutor Carlos, doutora Ivana, muito obrigado por estar aqui no Cast Doctor. Sempre convidados, tanto para a entrevista Fala Doctor, como também para o nosso bate-papo no Cast Doctor. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Douglas. Foi ótimo o convite. Obrigado. Eu que agradeço. E a você que está nos assistindo ou nos escutando, muito obrigado também. Até uma próxima.